Dia 11 de maio, Dia das Mães, né? Tô aqui voltando eu para falar de astrologia. As vésperas aí, né, de uma lua cheia em Escorpião. Uma lua cheia onde eu encontrei muito assunto para falar, muita ideia para trocar com vocês. Semana passada eu não fiz vídeo, para quem acompanha os vídeos eu estava viajando, mas aí aconteceu, né, muitas das minhas meditações eu vou trazer aqui para vocês. Eu falei, né, no começo da alunação de Touro, né, que essa alunação tinha um significado muito grande para mim, porque eu tenho muitos planetas nos signos fixos, né, então é, não poderia ser de uma forma diferente, né, eu tenho aqui muito assunto para tratar com vocês, né, para pelo menos deixar uma fagulha, né, de meditação para vocês aí durante a semana. Então, começando, né, eu não posso esquecer que essa lua cheia em Escorpião, ela vai falar, né, sobre a nossa capacidade de lidar com a escassez, né? Um dos assuntos que ela vai trazer é a nossa capacidade de lidar com a escassez. E por quê? Porque Escorpião é o signo contrário de Touro, né? Em Touro busca sempre a fartura de recursos, a fartura de posses, a fartura de bens, né? Busca a segurança, né, baseada nessa fartura. Inclusive, né, a fartura das relações pessoais, né? As relações pessoais, elas são cultivadas porque Touro tem a noção de que em algum momento vai precisar dessa ou daquela pessoa, né? E assim, né, porque Escorpião representa, né, o oposto complementar de Touro, Escorpião vai talvez focar naquilo que é essencial, nas relações que são positivas, nas relações que realmente acrescentam na vida dele, né? Escorpião vem depois de Libra, né, então se Libra tem a capacidade de ser relações públicas, né, e talvez agradar a maioria das pessoas, né, Escorpião não tem essa necessidade. Escorpião, como eu disse, vai focar nos relacionamentos que ele acha que são produtivos, né, que são positivos para sua vida. E também, né, nos bens, nas posses, né, que Escorpião entende que são importantes para sua vida. Então, o Escorpião muitas vezes vai tratar, né, da nossa capacidade de lidar com a escassez, lidar com a falta, né? E aí eu queria lembrar para vocês daquela 4 palavrinhas que eu falei, né, que eu ensinei para vocês sobre os signos fixos, né? Então, novamente para relembrar: Touro, né, o querer, né? Leão, o poder. Aquário, né, o ousar, né, o persistir no querer, né, que também pode chamar de ousar. E Escorpião, o calar, né? Como os aspectos estavam acontecendo entre Leão, Touro e Aquário, eu deixei meio de lado, né, o calar. Mas agora nessa lua cheia, inclusive hoje, né, hoje a lua entrou em Escorpião, tá fazendo quadratura para Marte, né? Estava fazendo quadratura para Plutão, ou seja, que torna o dia um pouco tenso, um dia um pouco de ansiedade, talvez irritabilidade, mas, né, conforme a Lua vai se distanciando do aspecto exato, né, o clima vai ficando mais fácil. Para amanhã, às 2 horas da tarde, né, formar a Lua cheia em Escorpião, né? Então a Lua vai se opor ao Sol e o Sol está conjunto ali Urano, né, em Touro. Então esse Sol em Urano, esse Sol conjunto a Urano em Touro vai representar todas as nossas possibilidades, tentativas, ações, né,
de gerar recursos, né, de gerar valores, né, de uma forma talvez, né, porque Sol e Urano, né, eles representam muitas vezes a genialidade, as ideias revolucionárias, as ideias que mudam o mundo, né, estão ali conjunto, né, inclusive sobre o meu meio do céu, né, mas estão ali conjunto, ali em Touro. O que acontece? Eles dão essa criatividade, né, essa possibilidade de a gente criar recursos, né, de uma forma criativa, né, e a gente tem que lembrar que essa é uma alunação de Touro, né, então é isso do que se trata, né, dessa nossa vontade, do nosso querer, né, de gerar valor, né, seja valor um valor monetário, físico, profissional, pessoal, né, caráter. Então, estamos aí na tentativa de gerar valor, né. E amanhã, 2 horas da tarde, essa lua, né, fica oposta a esses valores, né. Então, essa lua, ela vai tratar exatamente da nossa capacidade de se transformar, né. Ali eu não preciso gerar mais valor, mas eu preciso transformar o valor que eu tenho, né, ou preciso me transformar para realizar alguma coisa que eu desejo ou para realizar o meu desejo, né? Eu falei que essa alunação de Touro ia falar muito sobre o desejo, né? Sobre a vontade de realizar os nossos desejos, né? Então, Marte ali em Leão tá com, né, com energia para realizar o seu desejo. O Sol passando por Touro tá com energia para, né, para realizar os desejos, né? As vontades de construir algo, né? Que sejam algo sólido, né? Plutão também, em Aquário, também quer realizar o desejo, né? Muito provavelmente o desejo do grupo. E essa Lua em Escorpião, ela também vai querer realizar o seu desejo. Só que é um desejo mais arraigado, um desejo da da nossa profundidade da nossa alma, né? Do nosso emocional. Então, muitas vezes, isso vai ser confundido com ciúme, com apego, com uma necessidade de ruptura com o outro, né? Porque alguma coisa precisa ser liberta. E quando a gente não tem muita consciência, né? A gente vai muitas vezes optar pelo lado mais fácil, né? Eu falei da ruptura, né, da quebra de um processo, de uma dissolução de alguma ideia, né? Então, isso fica como dica para vocês, né? Essa lua em escorpião, lua cheia em escorpião, ela precisa desenvolver o poder, né, de renascer, o poder de se refazer, de se reconstruir, né? E aí aquela palavrinha que eu expliquei pouco, né, que é o calar, ela é fundamental, porque muitas vezes a gente precisa calar, né, aquilo que a gente é para se tornar algo melhor, né, para se transformar. A gente precisa calar um sentimento, a gente precisa calar uma comunicação, precisa calar uma talvez um hábito, né? A gente precisa calar algo dentro da gente para que o novo, né, para que a gente se transforme em algo novo, né? E tem vários exemplos, né? São exemplos até muito às vezes eu dou exemplos muito elevados, né? Muito sofisticados e fico com medo de vocês acharem que não é possível, né? Mas são exemplos que eles mostram muito essa capacidade que a gente tem, né? Por exemplo, a gente pode falar de Cristo, né? Calando as tentações no deserto, né? Para se tornar talvez né, alguém mais voluntarioso, né?
E é importante que vocês percebam que isso tem a ver com aquilo que eu também falei, que é força de vontade, né? Em Touro, Leão, Aquário, Escorpião, o que manda é força de vontade. Então, eu preciso de força de vontade para assumir o meu poder. Eu preciso de força de vontade para usar, para fazer diferente de todo mundo, né? Todo mundo está fazendo, eu preciso fazer diferente. Eu preciso de força de vontade para isso. E eu preciso de força de vontade para querer com potência, né? Que é Touro. Então eu preciso de força de vontade também para calar algo dentro de mim que está pedindo para que eu faça uma outra coisa, né? Que não vai me levar ao lugar que eu quero chegar, né? Então, Cristo com as tentações, Buda com ali as tentações de Maia, né? Tentando prender o mundo quando ele quis se desconectar, né? Na verdade, ele não quis se desconectar do mundo, ele quis se conectar com, né, a divindade dentro dele, né? Mas ele precisava calar, né, o mundo dentro dele para ele escutar, né, o espírito. Então, mas isso, né, como eu falei, são exemplos muito excelsos, né? Vamos falar de, por exemplo, se você quer mudar um hábito, né? Você quer parar de comer demais, você quer parar de beber demais, você, sei lá, você precisa parar de talvez falar sobre um tipo de assunto, ou falar sobre, ou buscar gastar tempo no celular, né, vendo vídeo que nem o meu, né, para poder ler um livro. Então, você precisa calar alguma coisa de você para que algo novo nasça. Né? E isso é o grande poder, né, a grande capacidade de vontade do signo do Escorpião, né? Muitas vezes é o poder do não, né? Não faço isso, não quero isso, não posso isso, né? E essa lua cheia está aí para fazer, né, para dar a possibilidade de a gente tentar perceber isso na gente, né? Que, quais os nãos que eu preciso dar, né, para que eu possa me transformar em alguém melhor, né, em alguém mais alinhado com aquilo que eu vejo, né, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, né? Então esse é assim, basicamente é o principal, né, que a gente pode alcançar nessa lua cheia em Escorpião. O desenvolvimento dessa lua cheia também é muito bacana, né, porque ela acontece ali no grau 22 de Touro, aí na terça-feira essa lua entra em Sagitário, vai fazer trígono para o Marte em Leão, vai fazer trígono para Netuno, né, e Vênus em Áries. Então depois talvez de uma, né, depois talvez de um mergulho na profundeza das nossas emoções, daquilo que a gente quer, que a gente realmente possa sair transformado, né, de alguma forma, para vivenciar assim, uma quantidade de energia muito grande, né, e uma energia de alegria, de motivação, de otimismo, né, que é esse grande trígono que se forma aí, né, de Lua em Sagitário, Marte em Leão e Vênus em Áries, né. Lembrar que estamos falando sobre energias, né, que representam o masculino e feminino, né. Então a Lua é feminino, Vênus é feminino e Marte masculino. Então as relações, né, e os contatos, né, entre os sexos, né, também são muito positivos, também se dão com muita leveza, autenticidade, né? Então é bastante positivo na terça-feira. Aí essa lua caminha, né, pelo signo Sagitário, e lá na quinta-feira ela entra em Capricórnio, né? Que aí vai fazer uma quadratura com esse mesmo Netuno e essa Vênus que estão ali em Áries, né? Então lembrar que são signos cardinais, então é aquele impulso para a ação, né? O que você vai fazer?
né? Você tem se você precisa iniciar algo, você precisa conduzir alguém ou um grupo para uma atividade, né? Você precisa agir, né, atuar com a sua capacidade de liderança. Esse é o dia, quinta-feira, né? É o dia de dar o primeiro passo, né? De agir em direção daquilo que você quer, que você almeja, né? E aí, é, né, lá no domingo, né, essa lua vai entrar em Aquário, vai fazer conjunção com aquele Plutão em Aquário e oposição com Marte, né? Marte em Leão. Então, novamente vai fazer uma quadratura ali com o Sol, com Urano, né? Então a Lua, essa Lua cheia como a Lua minguante, né, da semana que vem, eles, ao mesmo tempo que trazem esse potencial de realização, né, também podem trazer, né, trazer à tona as nossas resistências, as nossas teimosias, as nossas rebeldias, né? Então, às vezes é difícil a gente desapegar, né, de alguma ideia, de alguma vontade, de alguma coisa que a gente tem muito arraigado na gente, né? Então, cuidado com as teimosias, né, com a tendência de a gente dizer não, né, quando a gente precisa dizer sim, né, porque muitas vezes assim o tempo, né, ele acaba nos ensinando, né, ele acaba nos transformando. E a visão que você tinha ontem, né, seria muito bom que a gente tivesse uma visão diferente, né? E aí vem uma coisa bastante interessante que eu me peguei pensando nesses dias, né? E queria que é uma coisa pessoal, né? Mas eu acho que demonstra bastante como como essa como esse eixo, né? Touro e Escorpião, eles mexem com a nossa vida, né? Eu falei aqui algumas semanas, né? Meu ascendente é Leão, então eu tenho a casa 4 em Escorpião, né? E casa 10 em Touro. Significa que é, na minha família, na minha casa, eu tive que lidar com a escassez, né? De várias formas diferentes, de forma, várias e embora eu tivesse pai e mãe, né? Mas a forma com que, quando eles brigavam, né, eles ficavam uma semana, né, 10 dias, sem se falar, né, e era muito difícil para mim, bastante, vamos dizer assim, não vou querer ser arrogante e dizer que, né, mas bastante sensível, né, bastante percebia aquele clima, percebia aquela situação, e, e me colocava, assim, não sabia muito para que lado correr, né, para quem aplaudir, para quem, né, para quem culpar. E eu acabava culpando, né, muitas vezes culpei meu pai, né, porque eu estava tava sempre em casa, muito próximo da minha mãe, então eu escutava sempre a história da minha mãe, né? Mas a vida, ela é mais sábia do que a gente, né? Então, infelizmente minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos, e foi uma grande baque para mim, porque minha mãe, ela, ela, acho que ela tinha um sonho na vida que era ter uma casa, né? Ela viveu, foi filha de um casamento arrumado, que não deu certo, depois viveu na casa das pessoas, de família, né? Pessoas onde a minha avó trabalhava. Então, o sonho dela era ter uma casa, né? E eu trabalhei muito até os meus 20 anos, correndo para ver se eu conseguia realizar esse sonho da minha mãe. E vendo, né, essas situações onde
esse eixo é assim, né? Esse eixo touro, escorpião, né? É meio passional, né? Então, vendo essa passionalidade em casa, eu falava, muitas vezes eu falava, olha, quando eu tiver um relacionamento, eu não quero que o relacionamento seja assim, né? Sem diálogo, sem isso, sem aquilo. É lógico que isso não era 100% do tempo, né? Mas a gente acaba percebendo mais a dificuldade do que a facilidade, né? E no meio de tudo isso, né? Muitas vezes eu culpei meu pai, né? Mas a vida me tirou minha mãe, mas deixou meu pai até hoje. Meu pai, ele é vivo, né? E me deu a oportunidade de conhecer o meu pai, né? Como eu deveria conhecer como criança. E uma coisa, e é lógico que tudo o restante é coisas pequenas, particulares, que não vem ao caso. Mas tem uma ideia que eu queria trazer aqui para vocês, né, para vocês pensarem. Quando eu era criança, inclusive era uma ideia minha e da minha irmã, a gente sempre dizia um pro outro, olha, eu vou ser diferente do meu pai, vou ser diferente, né, da minha mãe e tal. E a gente trocava essa ideia, né, e falava isso como se fosse os mais sábeis e mais inteligentes, né. E hoje, com 48 anos, né, eu percebo que eu só sou quem eu sou, né, só tenho a responsabilidade, o nível de disciplina, o nível de vontade, né, foi porque eu tive aquela criação, né, eu tive a orientação, né, de um pai para me servir de exemplo, eu tive a orientação da minha mãe para me conduzir na hora que, né, quando eu tinha dúvidas e tudo mais, né, então eu vejo como isso foi importante na minha vida, e eu acho que o que vale mais esse vídeo é dizer que hoje, né, como eu falava quando eu era criança, que eu seria um pai diferente, ainda mais vendo, né, a geração Z como está, né, muitas vezes eu penso que eu seria, talvez não seria o meu pai rabugento e, e meio seco, né, do jeito que meu pai é, mas que eu, né, buscaria dar o mesmo nível de disciplina, né, para o meu filho. Eu acho que é isso que me formou. Eu acho que todo mundo tem um pai e a mãe, né, que merece, né, e eu sou grato pelo pai e mãe que eu tenho, né. Hoje, Dia das Mães, devia estar falando só da minha mãe, né, mas eu acho que a gente tem que buscar entender o contexto, né, entender. Eu acho que isso tem até a ver ali com, né, aquele mandamento, né, honrar pai e mãe. Às vezes honrar você acha que é só, né, dizer, só tratar bem, né, mas muitas vezes você tem que honrar o que esse pai e essa mãe te trouxeram de valores, né, te acrescentaram, né. Eu poderia falar só de uma forma como astrólogo e dizer que tá no mapa, né, eu sou, né, um pouco da minha mãe, eu sou um pouco do meu pai, mas é muito legal quando a gente percebe isso e quando a gente muda, né. Então eu mudei a chavinha. O Edmar, criança que achava que o pai era inconsistente, né, que podia ser melhor que o seu próprio pai. Hoje eu sou grato pelo pai que eu tive, né, pela mãe que eu tive, né, e só tentei tirar o melhor, né, do que eles puderam me trazer. Então, acho que isso tem a ver com essa lua cheia em Escorpião, tem a ver com a gente muitas vezes
ser capaz de transformar as nossas verdades absolutas que a gente, né, que a gente carrega como se fossem bandeiras ali, né, e que tem um certo medo de perder elas, porque, de certa forma, aquela bandeira é uma forma de uma forma de ter um apoio ali, né, para se apoiar quando você meio que perde o chão. Então essa lua cheia em Escorpião também tem a ver com isso, tem a ver com essa balançada que a gente dá quando alguma coisa acontece e nos tira do centro, né? E a gente precisa achar segurança. Preste atenção nessa frase, porque né, ela acho que representa bem essa lua cheia em Escorpião. Você precisa achar segurança, né? Não nas coisas, né? Mas em si mesmo, né? Então, se Touro precisa dessa fartura para sentir segurança, Escorpião, né, vai ter que achar segurança na falta, né, na escassez. Vai ter que conviver com a escassez, né, como eu, como você, como todo mundo teve que uma vez conviver com a escassez e conseguiu sair, né, e construir algo, né, com tudo isso. Então acho que é isso, acho que eu falei demais hoje, 28 minutos aqui de vídeo, mas eu acho que valia a pena dividir isso aqui com vocês. Quando cai uma ficha, né, é bom que a gente divida, né, é uma ficha que pode cair também para você. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.